Pessoal, na nossa instalação, o que vai ficar definitivo aqui seriam as duas lâmpadas acionadas por dois interruptores simples. A primeira pelo interruptor de cima e a segunda pelo interruptor de baixo. E nós vamos passar os cabos por essas caixinhas de luz dessas duas lâmpadas. Então a gente vai ter que desmontar tudo. Tirar as lâmpadas também. Deixar o caminho livre para a gente poder fazer a passagem dos cabos. A tomada de 20 amperes vai ficar nessa caixinha. E como vimos, ela precisa de um circuito exclusivo para ela, que vai ser esse disjuntor de 16 amperes. Esse disjuntor de 20 amperes vai ser para as tomadas de uso geral, que vai ficar nessa caixa. Serão 3 tomadas. Agora nós temos que passar os cabos que vai alimentar essa tomada. Seria uma fase, um neutro e um cabo de aterramento. Certifica que todos os circuitos estão desenergizados para você trabalhar com segurança. Os cabos já estão com terminais nas pontas para fazer as conexões no quadro de distribuição. Como sempre, considerem deixar uns de 20 a 30 centímetros de cabos para futuras intervenções, principalmente na caixinha onde vai ser ligada a tomada. Agora é só fazer as conexões elétricas. Eu vou aproveitar e desligar o disjuntor geral e o IDR também, já que não tem necessidade deles ficarem ligados. Pessoal, normalmente todos os cabos são passados primeiro para depois fazer as conexões no quadro. Mas como estamos fazendo circuito por circuito, achei melhor assim para facilitar o entendimento de vocês. Em um quadro de distribuição normal em alvenaria, normalmente tem mais de 4 saídas, de 4 a 5 saídas num quadro monofásico. Aí, como está na bancada, eu achei melhor uma só, mas vocês vão entender também perfeitamente. E como você viu nas aulas anteriores, o neutro não deve ser compartilhado por circuitos diferentes, ele deve ser um neutro para cada circuito, ou seja, um neutro para cada fase de cada disjuntor. Vamos aproveitar e já passar os cabos das tomadas de 10 amperes que ficarão nessa caixinha. Elas são conhecidas como tomadas de uso geral. Vocês podem até me ouvir falando tomadas de uso geral e essa de 20 amperes como tomada de uso específico, mas esses termos já não se encontram na NBR 5410. Foi usado na versão desatualizada da norma, mas na versão atual não tem. Usa-se o termo ponto de utilização. Mas como eu sempre usei TUG, tomada de uso geral, e TUI, tomada de uso específico, e ainda é usado por muitos outros colegas e instrutores da área, fica até difícil mudar, mas o termo atual é ponto de utilização. Passaremos esses cabos pelo outro caminho para não encher o eletroduto do interruptor desnecessariamente. Esses eletrodutos da minha bancada são de meia polegada apenas. Não está difícil passar, pois o caminho é curto e quase não tem curvas. Mas para instalações na alvenaria, onde o trecho é longo e com curvas mais acentuadas, então é necessário o uso de eletrodutos de no mínimo 3/4 de polegada para não prejudicar a passagem dos cabos. Muitos proprietários optam por eletrodutos de meia polegada pelo preço, mas quando o cabo não passa nem com lubrificante e nem usando puxa-fio, não tem jeito, tem que quebrar a parede para encontrar o problema. E ele gasta dobrado. Enfim, não seja muquirana e use eletrodutos de 3/4 e 1 polegada na sua instalação. Depois que terminou de fazer a passagem dos cabos, é só fazer as conexões elétricas tanto no barramento do neutro quanto no do terra e também no disjuntor específico para essas tomadas que serão de uso geral, ou tomadas de 10 amperes. Se esforce para deixar um bom acabamento, o serviço fica mais organizado e com aspecto mais limpo. O problema da elétrica é que o acabamento não tem tanto apelo quanto o acabamento de um pedreiro, de um pintor, por exemplo. Toda a instalação elétrica ela fica embutida, fica escondida, mas isso não deve te impedir de fazer um acabamento da melhor forma possível e cuidar do capricho da sua instalação.
Faça as curvas necessárias e deixe tudo o mais simétrico possível. Bom, pessoal, apenas para resumir o que nós já fizemos até agora. Tem um circuito de iluminação que tem apenas uma fase e um neutro. Tem um circuito de tomada de uso específico, aquela tomada de 20 amperes, que vai ser alimentada por esse disjuntor de 16 amperes, que tem uma fase, um neutro e um aterramento. Por fim, tem as tomadas de uso geral, que vai ser alimentada também por uma fase, porém de outro disjuntor, um neutro e um aterramento que passou por esse caminho de cima para alimentar essa caixinha. Já podemos deixar o primeiro ponto de iluminação no lugar, o segundo por enquanto não. E podemos colocar os interruptores no lugar também. A tomada que ligaremos primeiro será de 20 amperes. O contato dos bornes dela é de chapa, então o uso dos terminais nas extremidades dos cabos se torna opcional. Eu até vou usar, mas se você optar por não usar, não tem problema. Como eu disse, o uso só é necessário quando o parafuso entra em contato com o cabo diretamente. Para fazer a crimpagem dos terminais nos cabos, usarei meu alicate desencapador. Esse termo crimpagem é um termo popular, o nome correto é compressão do terminal, mas eu estou falando para que vocês conheçam também. Pronto, é só desencapar o cabo 1 ou 2 centímetros a mais do que o tamanho da parte metálica do terminal, introduzir os cabos e fazer a compressão. Repita o processo com os outros cabos também. A forma de conexão vocês já sabem, mas não custa lembrar. Se o furo do aterramento estiver para cima, então o neutro deve ser ligado do lado esquerdo olhando a tomada de frente. Caso fique com dúvida na hora de executar, dê uma olhada na própria tomada, pois como mostrei na aula anterior, algumas tomadas já vêm com a letra N marcada no borne correspondente ao neutro. Vocês podem notar que às vezes eu repito alguns conceitos de forma mais enfática. Não é porque eu quero ficar enrolando, mas tem muitas pessoas que, assim como eu, fixam as informações por repetição. E o que é uma coisa boa também, que eu quero que essas informações enraizem na cabeça de vocês, principalmente certos conceitos que eu repito bastante. Agora ligaremos as tomadas de 10 amperes, que estão simulando um circuito de tomadas de uso geral. A ligação dos pedaços de cabos já foi feita, o neutro do lado esquerdo, a fase no direito e o aterramento no meio. Notem que liguei os cabos do aterramento no sentido oposto dos cabos da fase e do neutro. Fiz isso para facilitar a distribuição dos conectores, que farão as emendas dos cabos, dentro da caixinha. Desencapem todos os cabos mais ou menos 1,5 cm. Faça o mesmo com os cabos que vêm do quadro. Nesse caso, também escolhi o conector de torção pela versatilidade, mas se quiser usar outro modelo, sem problema. Lá no YouTube eu ensinei a fazer isso com emendas de fio a fio, mas aqui no curso meu foco é promover o uso de conectores pelos motivos que eu já falei até em outras aulas. Uma coisa que tem que ficar claro para vocês, um circuito de tomadas de 10 amperes tem várias tomadas como você viu na aula anterior. Essa aula é apenas um complemento dela, com as execuções na prática para passar informações que eu não consigo passar por lá. Essas tomadas não são da mesma marca da tomada de 20 amperes. A de 20 tem um módulo mais curto, algo que eu enxergo como um benefício, pois sobra mais espaço na caixinha para acomodar os cabos e as conexões. Mas isso não vai nos atrapalhar, basta colocar os conectores com as emendas nas laterais das tomadas e puxar um pouco dos cabos lá do ponto de luz para diminuir o material na caixinha 4x2.
Bom, vamos ligar tudo e colocar o multímetro na escala de tensão para fazer os testes para saber se as tomadas estão funcionando normalmente. Não é obrigatório, mas é uma boa prática para se certificar de que tudo está funcionando corretamente. Isso não é uma desconfiança do seu próprio trabalho. Vai que uma dessas tomadas está com defeito interno. O cliente não vai saber disso e vai te procurar dizendo que a tomada não está funcionando, talvez até denegrindo o seu trabalho. Então teste. Não vai te custar mais do que 5 minutos, dependendo do tamanho da residência. Teste também a diferença de potencial entre a fase e o aterramento para se certificar de que a equipotencialização entre o neutro e o aterramento permanece aí na tomada. Depois que terminou, pessoal, é só fazer o nivelamento das caixinhas. Para isso você vai usar o nível de mão. Evidentemente aqui eu estou na bancada, não dá para fazer isso certinho, né? Mas você vai usar o nível e aqui nessas caixinhas, nem todas as tomadas, nem todas as caixinhas de iluminação ou tomada tem esse ajuste aqui, mas aqui tem, tá vendo? Ele pode ir para um lado para o outro na parte de baixo e para cima e para baixo na parte de cima. Depois de nivelar, é só colocar os acabamentos em todos eles. Tem o nome de espelho, né? Algumas pessoas conhecem como espelho. Mas nada mais é do que um acabamento. No plafond também tem o acabamento dele, para cobrir os parafusos, que são essas pecinhas de plástico. Vejo vocês na próxima aula.